Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Estúdio Pod. Estou aqui com a Marcele. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito incrível, Priscila Mendes, cerimonialista da nossa cidade. Eu queria muito que vocês conhecessem a história dela. Prazer, Priscila. O prazer é meu, Paula, de poder estar aqui com vocês, Marcele. Um prazer rever vocês novamente, né? É verdade. Conta um pouquinho pra gente como você começou a empreender, conta um pouquinho da sua história. Eu comecei, vai fazer 7 anos agora, 16 de abril. Vão fazer 7 anos. E eu comecei fazendo os 15 anos da Ana Beatriz, né? Que, inclusive, foi nossa noiva em novembro, né? Novembro, Isso aí. Inclusive, ela foi nossa noiva, a gente estava junto lá. E, assim, foi muito gratificante, né? Porque fazer os 15 anos dela foi totalmente amador. Foi o início do Cerimonial Mendes, né? Foi ali que eu olhei e falei, poxa, eu gostei disso, eu quero fazer isso, né? Então, a partir dali, eu vi uma oportunidade de empreender, né? Porque eu sou formada, né? Eu sou professora. E empreender nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Então, de repente, ter essa oportunidade de continuar fazendo algo meu, né? Eu achei muito bacana e fui tocando e fazendo alguns cursos, estudando para poder chegar onde a gente chegou, né? E hoje, e no final do ano passado, né, novembro, só que ela me procurou antes, né? E ela falou, Pri, eu vou casar e eu quero que você faça o meu casamento. E eu falei, poxa, que honra, né? Quase 7 anos depois, poder estar realizando agora profissionalmente, né, o casamento dela. E foi uma honra estar lá com eles. Especial, né? Muito. Quando você começou e depois reviver tudo aquilo profissionalmente. Profissionalmente, isso aí. Foi incrível mesmo. E eu fiquei muito feliz pela confiança, né? Ela me convidou, a mãe dela me convidou para fazer os 15 e fui convidada por ela para fazer o casamento. Ela poder reviver e fazer isso novamente, estar ali com eles, um novo planejamento. Ela é uma nova Ana Beatriz, né? Ela não é mais aquela menina de 15 anos, já é uma mulher. Então, era um evento totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente, mas foi muito gratificante. Como é que foi durante esses 7 anos, essa caminhada até hoje? A caminhada foi bem difícil, não foi fácil não, porque no meio do caminho ainda teve a pandemia. É verdade. Né? Então, assim, eu vi uma forma de empreender, mas tive que parar no meio do caminho. E aí a gente conseguiu sobreviver, né? Porque mesmo em meio à pandemia, ainda aconteciam alguns eventos familiares, né? Então, a gente conseguia fazer alguns eventos familiares. Então, a gente foi aos poucos, né? Mas aí, depois que a pandemia foi melhorando e passando, a gente conseguiu voltar com tudo e fazer alguns eventos, né? Já em casas de festas e tal. E durante toda essa caminhada, qual foi o maior desafio que você enfrentou na organização de algum evento? Olha, o maior desafio eu vou trazer para o casamento da Ana, que foi um desafio bem grande, porque era um dia bem chuvoso. Tava chovendo muito, né? E ela queria casar na parte do ar livre ali, próximo ao lago, né? Então, ela falou, mesmo que eu coloque uma tenda, mesmo que esteja chovendo muito, eu vou casar ali. Só que não era uma chuvinha fraquinha, era chuva de verdade. O dia inteiro, né? Era muita chuva. Muita chuva. Então, ficou bem difícil poder realizar o sonho dela ali, né? Eu falei, infelizmente, a gente vai ter que pensar num plano B. Então, a gente conversou bastante. E ela falou, não, realmente, não tem como. Houve a contratação de tenda, tudo perfeito para poder realizar o sonho dela, que era para ser em frente ao lago. Mas a chuva realmente não permitiu, porque o gramado estava muito
muito molhado, muito úmido. Então, realmente não ia ter como, não tinha condição. Gente, choveu muito mesmo. Muito. Não tinha condição mesmo de ser do lado de fora, né? Verdade. E como é que você lida com os imprevistos? Então, a gente tem que ter uma dinâmica rápida, né? Pensar rápido, porque a tenda chegou lá. E eu falei, gente, e agora? A gente pode até dispensar a tenda. Né? Então, essa coisa da gente ter mudado o plano, partiu para o plano B, ter que fazer o casamento internamente. Então, a gente usou a tenda para colocar os brinquedos. Né? Então, assim, a gente conseguiu colocar na parte onde tinha terra, né? Areia. Então, ali ela não estava muito úmida. Então, dava para colocar os brinquedos e as crianças se divertirem. Então, foi bom porque a gente conseguiu fazer a alegria da criançada. Sim. Né? Porque eles brincaram, porque se não tivesse a tenda, a gente não ia conseguir colocar os brinquedos, né? Então, foi providencial, vamos colocar dessa forma. Bem bacana. Priscila, você trabalha sozinha ou você tem uma equipe? A gente trabalha com uma equipe. Mas eu comecei sozinha, né? Então, eu comecei celebrando, né? Com o casamento, com o aniversário da Ana. Eu era celebrante, eu era tudo. Mas hoje, conforme os eventos foram surgindo, eu fui vendo a necessidade de ter uma equipe, de ter pessoas para estar trabalhando junto e dividir a organização, porque realmente não tem como você cuidar de tudo sozinha. E como é que é essa rotina de cerimonialista? Porque assim, a gente vê que não é só chegar lá no evento e acabou. Então, como é que é essa organização toda quando a pessoa contrata o seu trabalho até o dia do evento? Então, a gente senta, conversa, né? Eu preciso entender aquilo que o cliente quer, né? Aquilo que a noiva ou a debutante deseja ter no casamento ou no aniversário de 15 anos. Então, a gente pensa, né? Senta junto, faz essa reunião e organiza tudo. E a partir daí, desse briefing, né, a gente vai dando um norte para poder realizar aquilo que eles desejam, que eles querem. A gente estava conversando antes sobre a questão da importância de ter uma cerimonialista num evento, né? A gente, como prestadores de serviço, a gente sabe como que é a correria de um evento sem cerimonialista. Quanto tempo antes a cliente precisa te contratar? Olha, o ideal é 1 ano estourando, né? Mas o ideal são 2 anos, 1 ano e meio, porque a gente consegue sentar, planejar, tem tempo para ela poder escolher o profissional que ela quer. Por exemplo, você que trabalha com fotografia, às vezes a pessoa quer o seu serviço, mas você é muito conhecido, então você faz muitas coisas, você tem uma agenda cheia. Então, talvez essa data não esteja livre. Então, meu desejo é ter a Paula no meu evento, então eu preciso me programar para isso. Entendeu? Então, eu costumo dizer isso para ela. E se você quer um fornecedor X que você deseja, você precisa se programar para poder ter esse fornecedor no seu evento. Existiu algum momento que marcou sua história em algum evento? Alguma coisa especial que aconteceu durante o evento? Sim. Eu realizei um casamento, não vou lembrar o ano agora, porque são tantos, né, que a gente tem feito, graças a Deus. Eu não vou lembrar exato o ano, mas eu lembro a noiva e o noivo, que é a Maiane e o Marcelo, que casaram em Campo Grande. E ela fez uma homenagem para mim. Ai, que lindo! Por eu acompanhá-los e dar todo o suporte, né? Ela falou que não imaginava o quão importante era ter uma cerimonialista, o quão importante é ser acompanhada e ter todo esse norte, essa direção que a gente dá para as nossas noivas e debutantes, né? Então, ela me presenteou no dia do casamento dela e eu, com certeza, fiquei assim, muito emocionada, muito mesmo. Foi algo que eu não esperava mesmo, porque a gente está ali para trabalhar e para fazer o melhor para o nosso cliente. E, de repente, você é surpreendida. No meio da pista, ela parou para poder fazer as homenagens e uma das homenageadas era eu. Que legal, especial. Foi bem especial. Priscila, nesses 7 anos de carreira que você tem, você já pensou em desistir? O que te fez continuar nessa carreira? Olha, eu já pensei em desistir, sim, porque
dá muito trabalho, não é fácil. E às vezes você olha e você se vê sozinha. Por mais que você tenha uma equipe, né, para trabalhar com você, tem dia que um não pode, o outro não pode, né? E aí a gente recorre às amigas, porque eu fiz muitos cursos, né? E aí a gente tem muitas amigas parceiras, né? Então a gente sempre recorre. Então eu sempre ligo para uma ou outra e falo: meninas, eu preciso de ajuda dessa vez. Então, isso me faz querer desistir, né? Mas hoje a gente está com um time bem formado, um time bem bacana, sabe? Um time lindo, sabe? Porque as minhas meninas são lindas. E o time está bem fechadinho, sabe? Graças a Deus. Inclusive, nós já conseguimos atender até 2 eventos por dia. Que legal. E a gente fez isso há uma semana. Enquanto eu estava em 15 anos em Nova Iguaçu, eu estava com a minha outra equipe em Itaguaí, realizando um aniversário de 50 anos. Então foi bem maravilhoso pra gente, e foi onde a gente vê que realmente nós estamos consolidadas, né? Sim, uma equipe bem fechadinha. Muito legal. A gente sabe que empreender é muito difícil, né? É uma correria. Como é que quando você pensou em empreender, como é que foi o primeiro passo, assim, que você deu? Olha, na verdade, o empreender, ele veio até a mim. Porque eu fui escolhida por ele, vamos colocar dessa forma. Eu fui escolhida para empreender, né? E eu simplesmente consegui, dentro daquilo que eu vivi, olhar e enxergar uma oportunidade. Sim. Então, foi praticamente dessa forma que aconteceu comigo. E no ramo dos eventos, tem alguém que te inspira? Sim, claro. Eu tenho a Sabrina Almeida, que ela foi o primeiro curso que eu fiz, né? Ela é de Campo Grande, inclusive um beijo, Sabrina. Ela foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, que é cerimonialista, que me colocou dentro da casa dela e falou: olha, é assim, assim, assado. Me levou para dentro da equipe dela. Eu trabalhei com ela em vários eventos no Rio de Janeiro. Então, foi muito importante ter essa experiência, né? Porque, além do curso, ela me levou e me incluiu ali. E a outra é a Raíssa e a Juliana, que é da Brasil Cerimonial. E eu fiz o meu último curso agora foi com elas. E, inclusive, eu sou mentorada por elas, né? Então, a gente tem toda a assistência delas, né? E o curso delas é Além do Protocolos. Inclusive, vai sair uma nova temporada agora, que eu já vou até levar uma das minhas meninas também para fazer o curso. Vou levar minha irmã, ela tem que ir, porque ela também tem uma empresa de eventos. Depois a gente fala dela. Então, assim, eu quero levar uma menina e quero levar ela para elas poderem ver como é importante, como é legal, sabe? Então, e além de se informar, né? Sim. Trazer conteúdo, informação. Valor, né, para o serviço. Exato, que nunca é demais. É verdade. Conta pra gente 3 motivos para te contratarem. 3 motivos. Primeiro, bom, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa quer leveza, alegria e comprometimento. E organização. Ah, então já são 4 aí. Olha. Ela vai me contratar. Então, se você quer tudo isso no seu evento, não pensa 2 vezes, vem logo. Arrasou. Priscila, 15 anos, casamento, são muitas histórias envolvidas. E qual foi a maior lição que você aprendeu com esses clientes, até mesmo os fornecedores? Bom, uma lição é que eu precisei buscar conhecimento. Vamos falar dessa forma, né? Porque quando eu iniciei, como eu falei para vocês, eu iniciei sendo escolhida, então foi muito amador. Então, eu não tinha noção do que era o mundo dos eventos, né? O ser cerimonialista. Mas tudo bem, às vezes alguém vai me ouvir falar assim, né? E vai achar, nossa, e tal. Mas, gente, tudo bem, todo mundo tem um início. Ninguém
começa sabendo tudo, né? A gente não nasce grande, a gente nasce pequenininho e vai crescendo. E hoje eu tenho 7 aninhos, né? Vamos colocar dessa forma. Quase uma adolescente, né? Então, tive que buscar o conhecimento. Eu vi a necessidade de fazer os cursos, de aprimorar, de ver que realmente não é só chegar lá e arrumar o cortejo, não é só chegar lá e organizar o vestido da debutante, né? Não é só ir buscar um buquê, não é só receber os doces, tem muita coisa que envolve. Então, eu vi a necessidade de estruturar isso e aí eu fui atrás e estou até hoje, né? Estudando, como sempre a gente não pode parar. Tá explicado por que precisa ser 1 ano e meio antes. Poxa! Tá vendo? É sobre isso. Como é que você concilia a sua vida pessoal com a correria dos eventos? Olha, é bem corrido. Essa é a palavra mesmo. Eu sei disso. É bem corrido. E a gente tá assim... Eu tento organizar tudo, que eu tenho um momento... Até o ano passado eu estava dando aula, né? Então eu tinha os momentos da sala de aula, mas quando eu saía de lá eu conseguia dar essa assistência cerimonial, né? Hoje eu não estou mais na sala de aula. Hoje posso dizer que eu vivo do evento, né, gente? Ai, que legal. Eu ainda estou pequena, mas a gente está na correria para crescer, para evoluir, para melhorar, né? Então, assim, hoje eu estou praticamente vivendo dos eventos e está sendo bem bacana, mas ainda assim tem essa correria, né? Da casa, de cuidar das coisas da casa, e cuida do cerimonial, e faz reunião, e agenda, visita técnica e várias outras coisas no meio disso tudo. E além de cuidar da gente, né? Tem que ir num cabeleireiro, tem que fazer o cabelo, tem que comprar uma roupa, né? Fazer um passeio, ir ao shopping, comer um lanche. Então, assim... Tá indo, tá fluindo, graças a Deus. O que você gosta de fazer depois daquela maratona de evento para dar aquela relaxada? Eu tomar o meu banho. Eu também amo. Deitar no quarto com ar-condicionado e eu só acordar no outro dia, 12:00. É o que eu gosto. Eu vi também que você gosta de motos. Pois é, descobri agora também. Então, eu fui até a Argentina de moto, você sabia? Mentira. Gente, sério? No Paraguai também. Que legal! Conte pra gente a sua experiência. Eu conto. Eu participo de um motoclube, né? E aqui na nossa cidade é o Águias de Cristo. Então, além dos encontros que a gente faz a cada 15 dias, né? A gente também faz algumas viagens. Então, geralmente são em janeiro, né? Que reúne um grupo de pessoas que gostam de viajar e tem essa disposição, né? Porque não são todos que gostam de ir para a estrada, né? Até vão alguns, mas mais aqui por perto, né? E quem gosta de ir para longe, vai. E a gente foi. Tem 2 anos, foi 2023 que eu fui. E esse ano passado eu fui para Bahia. Para Porto Seguro, foi de moto. Aí a gente fez uma meia parada em Espírito Santo e depois fomos para Porto Seguro. Mas como é que é a rotina? Aí a gente faz todo um planejamento, né? Tipo assim, 2 semanas de viagem. Quando foi para a Argentina, foram 2 semanas de viagem. Então, a gente faz todo um percurso, né? Aí para em São Paulo, aí dorme, aí depois a gente acorda cedo, aí vai para a próxima cidade. Então, a gente tenta andar o máximo que a gente consegue para chegar na cidade estipulada, né? Porque faz um roteiro, né? Tem uma pessoa que faz o roteiro direitinho para a gente poder chegar no local certo. Muito E interessante. no tempo certo também, né? Mas no meio disso tudo, gente, tem muito imprevisto. Imagina. Muita chuva. Isso que eu ia perguntar, pega chuva? Pega muita chuva. E assim, não é fácil, é bem difícil, mas é muito gratificante, né? Porque a gente está ali, é porque gosta muito e é bem gratificante, é bem legal. E assim, o melhor de tudo, uma experiência que eu vivi, foi indo para o Paraná, né? Que a gente passou por lá também.
E em meio às plantações de maçã, tinha umas outras plantações lá também que eu não conheço. Mas, assim, o legal era você ver no fundo o pôr do sol, gente. Imagina. Você indo na estrada, só aquela vegetação, a plantação, o pôr do sol, coisa mais linda. E eu queria... Eu piloto a moto, né? Então, tem algumas mulheres que vão de carona. Eu ia pilotando. Então, eu falei, poxa, como eu queria pegar o telefone agora para fazer uma foto dessa imagem. Mas aí... Agora eu quero falar com eles. Mas aí... Nesse momento, Deus falou ao meu coração exatamente assim. Tem coisas que você precisa viver o momento. Estou até emocionada, de verdade. Tem coisas que você precisa viver o momento. Você não precisa registrar tudo, fotografar tudo, porque esse momento é exclusivo e único e não vai voltar. Então, você precisa viver com intensidade esse momento que eu estou proporcionando para você. Isso era Deus falando comigo, sabe? E foi muito lindo, muito lindo. Aí, quando eu cheguei no hotel, eu mandei mensagem para minha irmã, para as minhas amigas. Eu fiz até stories para contar aquilo que eu vivi ali na estrada, que foi muito emocionante. Que linda! E emocionando todo mundo. Pois é. Caramba! E de onde surgiu esse amor pelas motos? Pois é, quanto tempo que você está nessa? Então, eu vou fazer, acho que uns 3 anos ou 2 anos que eu estou envolvida com o motoclube. Mas, assim, eu já vivo isso praticamente desde que nascemos, né, irmã? Porque o meu pai, ele gosta de motos e ele sempre participou do motoclube. E a minha irmã ia com ele na época, que né? legal, Ela também já viajou muito, bastante. E, assim, eu mesma só entrei mesmo para esse mundo agora há pouco tempo, né? Mas, assim, a nossa família já vive isso, né? Entendi. Essa questão Legal, das motos. legal. E voltando para a parte do cerimonial, o que você mais ama em ser cerimonialista? É poder estar junto com a minha cliente e sentir aquela emoção dela em relação ao evento. E você poder estar ali proporcionando isso e, às vezes, mostrando caminhos que ela nem imaginava, e isso vai emocionando ela ainda mais, sabe? Ela fala, nossa, que bacana. O quanto ela fica feliz, o quanto eles se emocionam com isso também. Isso é muito importante, é muito, muito legal para mim também. E você, como cerimonialista, você acompanha tudo do evento, organização, montagem, tudo? Isso aí. Mas também depende muito do plano que você escolhe, né? Que o cliente escolhe. Tá. Porque a gente trabalha também com uma margem para todos os tipos de cliente. Porque tem aquela noiva que ela é dominadora. Ela gosta de saber de tudo, ela gosta de estar por dentro de tudo, né? Ela tem aquela coisa de ela ir lá resolver. Às vezes ela só quer uma cerimonialista para poder ir dando norte, mas ela gosta de estar por dentro de tudo. Então, tudo bem também, a gente vai trabalhar juntas. Mas tem aquela noiva que trabalha e que não tem tempo para dar conta de nada. E aí, realmente, sou eu para tudo. Então, ela só entra na questão de assinar o contrato, de resolver, escolher o que ela quer, né? Eu vou dando as opções e vou mostrando como funciona, e ela vai, eu quero isso, eu quero aquilo. E é assim que funciona. Então, depende muito do estilo da noiva ou do estilo da mãe da debutante, né? Que geralmente as mães que tratam com a gente. Quando terminou o evento, entregou o evento, qual o sentimento que fica? De gratidão, né? Um sentimento de felicidade, de você poder entregar um evento de sucesso, sabe? Especial, né? Especial. E, assim, mais gratificante ainda, como foi esse último nosso, das 2 equipes, sabe? Poder receber um feedback que o serviço foi impecável, sabe? É muito gratificante. Então, tanto no evento que eu estava, né, foi muito bom ouvir até dos outros fornecedores, gente. Foi muito importante para mim, sabe? Tipo, um DJ virar para você e falar, foi muito bom trabalhar com você, foi muito leve, sabe? Há anos que eu não tenho uma leveza no trabalho de poder ficar tranquilo. E eu fiquei assim, pasmem, eu fiquei boba. Porque o ideal é que as pessoas se ajudem. Sim. É que os fornecedores venham se unir para entregar o melhor para o cliente. Sim, né? Verdade. Essa é a ideia. E
E ouvir isso dele foi gratificante para mim, sabe? Da decoradora também, elogiou muito o nosso trabalho. E da outra equipe, de poder ouvir da aniversariante, né? O quão importante foi ter a equipe, ela ficou feliz demais, né? Que as meninas entregaram tudo lá também. Uhum. E quando você faz um bom trabalho, o retorno é imediato, Paula. É verdade. Então, foi realmente imediato, porque, tipo, no dia seguinte, a gente já tinha pessoas entrando em contato, querendo contratar nosso cerimonial, porque tinha sido tudo lindo e organizado e maravilhoso no evento lá, né, de Itaguaí. Então, eles já entraram em contato e já garantiram a data, vamos colocar dessa forma. Já garantiram a data. Então, Isso assim, é gerar valor, né? exato. É isso aí. É quando você faz com amor, né? Quando você coloca amor, você faz com carinho, as pessoas veem a sua dedicação naquilo que você está fazendo, então o retorno é imediato. É verdade. E você falou da noiva dominadora. Você já passou alguma situação assim tensa com noiva, debutante, mãe da debutante? Olha, a gente passa algumas situações, sim. Eu não vou lembrar nada agora, nesse momento, para detalhar assim, exatamente algo que tenha acontecido. Mas acontecem, sim, algumas situações que a gente tem que... Posso contar uma? Que Pode. a gente estava juntas. Eita, lá Foi. vem. A gente estava, eu e minha equipe e a sua equipe. Sério? Uhum. Qual? A gente estava num casamento, era durante o dia. Sim. E foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Que legal. Quando a gente chegou, você falou, Paula, vou deixar aqui essa mesa reservada para você Menina, colocar as suas lembrei. coisas. Eu sabendo disso em primeira mão junto com vocês. E eu falei, não, Priscila, não se preocupa com mesa, não. Aí você falou, não, vou deixar aqui uma mesa para você e para as minhas meninas também e tal. Eu falei, tudo Exato. bem. A gente foi fazer o evento, tava muito sol. Quando acabou a cerimônia, Davi recolheu o equipamento e falou, vou botar na mesa um pouquinho para dar uma esfriada e tal. Aí, uma das madrinhas era irmã do noivo. E ela simplesmente perguntou quem estava na mesa. Davi estava na mesa e ela perguntou se a gente estava trabalhando. Davi falou que sim. Ela falou que era para levantar, porque quem estava trabalhando não senta. Foi exatamente assim, Marcele. Meu Deus. Pensa na gente. Aí eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Cara. E depois eu escutei ela falando em outro local que tinha tirado o pessoal que estava trabalhando, tirado da mesa, porque quem trabalha não senta. E eu fiquei chocada com aquilo. Meu Deus. Realmente foi bem tenso nesse dia. E na hora que eu fui falar, eu falei, nossa, Paula, eu não sabia onde colocar minha cara. Foi bem tenso mesmo. Eu lembro de pedir desculpas, né? E ela, não, menina, a gente não precisa, tá tranquilo e tal. E ela tentando levar aquilo com uma leveza. Mas realmente foi tenso esse Primeira dia. vez que eu passei por isso. Eu também. Foi a primeira vez. E nunca mais eu passei por nenhuma Pois é. situação assim, parecida com essa. E depois a noiva descobriu, alguém contou, ela me mandou mensagem pedindo desculpa e tudo mais. E eu falei, você não tem nem o que pedir desculpa, porque não foi você. Ela nem tem culpa, tadinha. Mas a gente está sujeito, né? Sim. No mundo dos eventos, estamos sujeitos. É verdade. Estou incrédula. Priscila, como é que você se vê daqui a 5 anos? Grande. Pessoal, me contratem, né? Pra eu crescer. Me contratem. Grande não, maior, né? Maior. Isso aí. Eu até costumo dizer com o pessoal lá, que lá na igreja, o tema desse ano é o ano do crescimento, né? Aí o pastor sempre fala, para profetizar, né? Que você vai crescer e tal. Aí eu brinco com os meus amigos, porque nós somos levitas lá, né? E aí eu falo para eles, gente, eu vou crescer, mas vai ser profissionalmente, não vai ser de gordura, não. Aí ele chora de rir comigo. Que legal. Você fez a imagem que vende? Sim, foi Com a lindo, gente. né? Foi muito bom Foi incrível, participar né? com vocês, foi mesmo. E as meninas, né, que a gente conheceu aqui, poder fazer aquele network, foi Tantas bem histórias, bacana. né? Quantas histórias. E como é que foi para você depois, o pós
Imagem que vende com as suas fotos. Foi bem... Tá sendo legal, porque eu uso todas elas até hoje, né? Mas, realmente, assim, no início eu não estava meio que sabendo lidar com elas. Mas tudo também é o recurso, né? Então, a gente vai estudando, vai aprendendo e vai usando e aprimorando aquilo que a gente tem nas mãos, né? Mas hoje eu já consigo aplicar elas nos posts que a gente faz, né, e tal. Tá bem legal. Todo mundo fala que tá lindo. Foi a Paula que fez. E quem controla suas redes é você? Você tem uma equipe? Então, eu ainda não tenho uma equipe. Eu tinha uma moça que era minha irmã, sabe? Que ela cuidava para mim. Mas hoje eu tenho feito a maioria das coisas, né? Assim, não para criar os vídeos, mas para postar, né? Porque como a gente vai para os eventos, então agora eu tenho comigo uma story maker, né? Que já é minha fixa. Então eu já falo para ela, falei, olha, você é minha, não abro mão. Então ela sempre tenta deixar a agenda para gente um pouco mais livre nas datas que a gente pede, né? E aí ela gera o conteúdo e eu vou só administrando ele, né? E eu gosto de colocar porque até para trazer um pouco mais de... como é que eu vou dizer? Para deixar ele mais humanizado, sabe? Para as pessoas verem que realmente sou eu que estou ali, né? Eu estou jogando essa coisa para minha irmã, mas assim, eu gosto também de estar ali, de estar administrando, de estar vendo isso, de ver o que eu vou colocar hoje. Eu gosto também. Aí agora eu coloco para ela mais as partes difíceis, né? Que eu não sei fazer. E aí ela gera para mim e eu vou postando. A gente sabe que eu sempre falo, né, sobre a conexão, né, que é importante você estar ali para você gerar conexão com o seu público, né? Sim, verdade. Eu quase não apareço, gente. Não vou mentir. Poxa, mas sempre que eu posso, eu apareço. Então apareça mais. Eu vou aparecer. Te encorajo. Tá bom. Mas, assim, às vezes até você fala assim, hoje eu vou fazer um negócio. Só que aí a hora vai passando e você vai postergando, né? A gente não pode. Mas tem que fazer. Na hora que veio, você já tem que fazer. Porque senão, depois você não faz. Então, é mais sobre isso, né? Mas a gente vai se alinhando. A gente vai se alinhando. É verdade. Pri, quais são seus planos ou sonhos para o futuro da sua carreira? Olha, os planos são de crescer, como eu falei, né? Eu quero crescer e fazer eventos fora da minha região. Não quero só atender a região aqui onde eu moro, mas eu quero fazer outros eventos, igual eu já fiz muitos no Rio de Janeiro. A gente já teve uma proposta para Angra, então, numa ilha. Então, poxa, bem bacana, né? Então, assim, eu quero ir para outros lugares. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, me chamem, me levem. Eu quero ir para o mundo. Quem sabe até para fora do país, né? É uma coisa que eu almejo. É algo que eu já estou vendo lá no futuro, algo que eu gostaria de fazer. Eu só não sei para onde ainda. Mas é algo que eu almejo. Legal. Como é que é a sua correria? Como é que tem sido os seus últimos dias com a sua correria e com tudo que aconteceu com você, com a sua família? Então, não está sendo fácil, né? É um dia após o outro e a gente tem tentado administrar da melhor forma possível. A gente não pode parar. A gente entende isso, né? Como a gente entende que a gente precisa continuar de pé, firme e prosseguir. E eu tenho tentado, né, conciliar o trabalho e as demais funções que agora vieram para mim, né? Porque não é fácil, mas a gente não vai parar. E estamos de pé, vamos colocar dessa forma. É o que eu costumo responder para as pessoas quando elas me perguntam. Sim. O luto não é fácil, né? Não. Mas precisa ser vivido, né? Sim. E como eu estava conversando com a minha irmã antes da gente iniciar aqui, a gente
não tem como parar, né? Então, durante a nossa correria, a gente consegue se distrair, a gente consegue, né? Mas quando você chega a casa e relaxa, é o seu momento de realmente viver o luto, que não tem como, que é onde vem o choro, né? Onde a gente... Enfim. Sim, a gente entende. E qual a memória da sua mãe que te inspira a continuar nos dias difíceis? Eu já tô chorando. Ela era uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, sabe? E isso me inspira muito. A minha mãe, ela veio de uma criação muito difícil, onde ela teve que ir trabalhar cedo para poder ter as coisas, onde ela teve que lutar para poder ser quem ela foi. Ela conseguiu um trabalho, saiu da casa dos pais, porque os pais dela bebiam, e o meu avô deixava a minha avó lá sozinha, sumia, e quando voltava já era 2, 3 meses, e ela não queria aquilo para a vida dela. Então, ela saiu, levou o irmão dela, mais novo, conseguiram construir uma casa, trabalhando, né, os dois, e ela cuidava dele, porque ele era mais novo, e assim eles foram vencendo na vida. Até quando ela casou, né, com meu pai, aí teve a gente e tal, ela voltou a estudar, sabe? Que ela precisou largar os estudos também para trabalhar, para poder dar conta, né, para ter uma vida melhor. Porque se ela quisesse ter uma vida melhor, ela teve que buscar por isso. E depois disso, depois do casamento, né, que ela casou, teve a gente, ela voltou a estudar. E isso foi uma das inspirações também para a gente, né, irmã? Ela fez faculdade, ela fez pós-graduação na Rural. Que lindo. Ela estava fazendo algumas especializações ali também. E ela é uma mulher muito forte. Ela passou por muitas situações antes, quando era solteira, depois de casada também. E ela nunca deixou a peteca cair, sabe? Ela foi muito forte, ela foi muito guerreira. E ela nunca deixou as coisas transparecerem para a gente de forma que viesse deixar que a gente se desestabilizasse, sabe? Ela sempre se manteve firme e ela sempre ensinou o melhor, o que era para ser feito, e sempre instruiu a gente aí pelo melhor caminho, sabe? Então, essa garra, essa determinação vem dela, sabe? De não deixar a peteca cair, mesmo em meio ao sofrimento, a gente está de pé. A gente está tentando, a gente está lutando, e um ajudando o outro. Eu ajudo a minha irmã me ajuda, e a gente ajuda o meu pai. E a família também. Eu agradeço muito a família, os amigos, que também estão muito, muito perto, que estão sempre auxiliando a gente. Eu sou muito grata, muito grata. E é isso. Ela era uma mulher muito forte. E isso é o que vai ficar, o legado que a gente vai ter que carregar. E ela era uma mulher muito graciosa. Ela era amorosa, sabe? Ela não era muito de abraço, né? Mas ela tinha uma doçura que só de você olhar para ela, você sente como ela era uma pessoa doce, sabe? E a gente quer levar isso para a vida. A gente quer levar isso. Tudo isso que ela deixou para a gente não vai deixar morrer. Vai ficar só as coisas boas. Isso aí. E eu sou muito grata de ter passado esse último ano com ela, porque o ano passado eu fiquei doente. E eu tive que morar com ela. Então, esse último ano, eu estava morando junto com ela e com meu pai, né? Então, foi muito bom poder viver, ficar pertinho dela esse tempo todo, né? Poder estar ali bem, bem juntinho, bem pertinho. Então, isso também me deixa um pouco mais aliviada, né? Não passa dor, mas
Acho que se eu estivesse longe, eu ia sentir mais. Sim. Muito mais. Qual momento que você vai levar, assim... Todos os momentos, mas vai ter aquele momento especial que você vai levar para a vida que você teve com ela, assim? Olha, ela ia nos eventos comigo, né? E ela estava muito animada, sabe? Com o cerimonial. Ela estava muito feliz. E eu fechei um contrato agora, por último, tem uns dias, que é de Portugal. Uma noiva de Portugal, que vai vir casar aqui, né? A família dela é daqui, mas ela está morando lá. E aí a gente está fazendo tudo online, né? E eu falei para ela, eu falei, mãe, eu fechei um contrato com uma moça lá de Portugal. Aí ela falou, parabéns, minha filha. Você merece, vai dar tudo certo, sabe? E é isso, essa energia positiva, essa inspiração, esse incentivo que ela dava pra gente, pra mim, pra minha irmã, ela era assim, isso vai ficar, e eu quero ser isso pra minha irmã também, assim como ela também é pra mim, sabe? Não quero que a gente se perca nunca. Te amo, tá? Lindas. Como você tem se redescoberto como mulher e como filha durante esse processo? Não imaginava que eu era tão forte como eu tenho sido. Eu não conhecia essa pessoa. Realmente, eu acho que quando a gente está debaixo das asas da nossa mãe, a gente não tem noção de quem a gente é, né? Porque você vive à mercê da sombra dela. E depois de tudo isso, poder descobrir que eu consigo, que eu sou forte também, que ela me ensinou e agora é só eu continuar, entendeu? É isso. O luto, ele exige muita força da gente, né? Porque a gente passa por essa dor e tem que continuar, porque a vida não para. E é uma saudade, uma dor que nunca vai embora, que a gente aprende a viver, né? Exatamente. É o amor que nunca vai morrer, né? Ela era linda, sabe? Linda, por dentro e por fora. Muito amada, né? Muito. Ela adorava andar combinando. Essa coisa, as pessoas falam, nossa, como você se veste bem. Gente, tudo era minha mãe. Nossa inspiração vem dela. Ela era uma mulher elegante, sabe? Ela era uma mulher elegantíssima. Linda. Faz parte, né? Tudo isso aqui que a gente... Tudo que a gente passa, né? Tem um propósito. A gente não entende, mas há um propósito para cada coisa, né? Queria... Não vou encerrar ainda, mas queria te agradecer por você ter topado. Contar um pouquinho da sua história, falar da sua mãezinha nesse momento tão difícil. E queria te dar um espaço agora para você contar um pouquinho da sua história para quem está assistindo, onde podem te encontrar, como é que faz para te contratar. Fica à vontade. Bom, eu tenho Instagram, né? Que é o @cerimonial.mendes. E se você quer me encontrar, eu vou estar ali no Instagram. Então, nós também temos o WhatsApp, aí é só clicar lá no link da bio, que você vai para o WhatsApp direto. A gente também está no TikTok, a gente também tem uma página no Facebook, a gente está um pouquinho em cada lugar para poder chegar a todos os públicos, né?
E é isso. Queria te agradecer. É isso, né? Você está encerrando com chave de ouro nossa primeira temporada. Que honra, Paulo, poder estar aqui. Poder dividir a nossa história com vocês, sabe? Muito bom, porque eu gosto muito de vocês. É a gente já tem uma história, né, juntos. Então, muito, muito bom estar aqui com vocês, dividir com vocês e com o público em casa também, né? Foi muito especial. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Foi incrível. Foi mesmo. Prazer imenso ter você aqui. Essa pessoa linda, essa história linda. Foi um prazer. Eu que agradeço. Gente, mais um episódio. A gente está encerrando a nossa temporada com uma história linda da Priscila. Envia para alguém, compartilha, curte. Isso ajuda muito a gente. A gente vai deixar o Instagram dela no final. Vai lá, segue, contrate, porque a gente indica de olhos fechados. E obrigada por vocês terem ficado com a gente em todos esses episódios. Foi incrível conhecer várias mulheres, várias histórias. Obrigada, Marcele. Obrigada a você pela oportunidade. Amei participar, conhecer tantas mulheres e histórias lindas. E vejo vocês na próxima temporada. Próxima temporada, em junho, nós estamos de volta com tantas outras histórias lindas para vocês conhecerem. Um beijo e fiquem com Deus.